Nesta edição, um bate-papo com Celso Atienza. Em pauta, os 80 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Na reportagem da semana, veja um raio-x dos veículos noticiosos da engenharia paulista. E agora, assista a sessão No Ponto. Depois de 64 anos, ou seja, em 1950, foi realizada uma Copa do Mundo nesse país, no nosso grande Brasil. Uma Copa do Mundo que foi fantástica, sem dúvida nenhuma, com muitos erros, mas muitos acertos. Acho que nós temos a condição absoluta de mostrar para o Brasil todo, para o mundo todo, que o Brasil, além de ter a condição de realizar uma Copa do Mundo, é um país acolhedor, é um país que sabe realizar, é um país que tem, de fato, hoje considerado na mídia, talvez a melhor Copa do Mundo que já aconteceu. Virão outras melhores, talvez, que seria muito bom que viessem, mas essa, sem dúvida, é a melhor Copa do Mundo que já aconteceu na FIFA. Então, hoje nós temos a condição absoluta de nos vangloriar, no sentido de que nós somos um povo agradável, um país com grande capacidade de atender os visitantes e um país do futuro, sem dúvida nenhuma. Acho que nós demos também um passo muito importante quando o Nicoleles, na abertura da Copa, juntamente com o Juliano Pinto, usando o exoesqueleto, mais ou menos isso que é dito, robótico, desenvolvido pelo Miguel Nicoleles e a sua equipe. E ele deu o primeiro chute. Era um cidadão que tinha dificuldades, um cidadão que não podia andar, e através desse robô, ele deu um chute inicial para a Copa do Mundo. Acho que nós mostramos que não só é um país do futuro, como é um país de conhecimento tecnológico muito avançado. Parabéns aos organizadores, vamos torcer para que aquilo que ficou faltando para a Copa do Mundo, aquela infraestrutura que ficou faltando, que seja ainda terminada, para o bem dos brasileiros e para que todos nós possamos usufruir, depois dessa Copa do Mundo, dos benefícios que elas trouxeram para o Brasil, que ela trouxe para o Brasil. Vamos novamente torcer para o nosso Brasil, para que tudo dê certo. Parabéns. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. E esta edição, a proposta é fazermos uma viagem pela história do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, que neste ano de 2014 completa 80 anos. Para esta pauta, não podíamos deixar de convocar, e o pedido foi atendido prontamente, o Celso Atienza. Celso, é um prazer recebê-lo aqui, viu? O prazer é meu, estamos aqui à disposição. Celso Atienza é vice-presidente deste Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, é também presidente da Associação Nacional de Docentes de cursos de Engenharia de Segurança, área em que é mestre e coordena e dá aula em diversas instituições acadêmicas. Celso, conte para nós um pouquinho o contexto histórico em que surgiu este sindicato, década de 30, século 20. O sindicato é um órgão representativo da classe dos engenheiros. E ele teve várias ações realmente significativas, porque as associações, as entidades de classes foram que fundaram o CREA, o sistema CONFEA-CREA, porque precisava participar da categoria de classe que representasse a classe dos engenheiros no movimento da Constituição de 32. Movimento constitucionalista para que a gente tivesse uma nova Constituição. E precisava ser representado. Então aí tinha os sindicatos e tinha a parte profissional que fiscalizaria a profissão também dos engenheiros e arquitetos em geral.
Posteriormente, o sindicato ele vinha de uma época, 32, uma época da ditadura, onde ser sindicalista era uma coisa muito complicada, porque as empresas não aceitavam muito bem, não viam com bons olhos. E nessa época, nós tínhamos um presidente que chamava Ciro Peixoto. E o sindicato era tutelado pelo Ministério do Trabalho. Ele não podia fazer nada. Quando a gente fala tutelado, é porque ele não tinha uma independência de ação. Ele tinha que receber aval sempre do Ministério do Trabalho, pelo governo, e tudo dependia do governo para ser. Era isso ou não se existia instituição? Não existia. E não havia nem jeito de ter uma pessoa que tocasse isso pelas dificuldades que esse sindicato criava, né? E então o Ciro Peixoto, ele tinha um aval da sua empresa que se chamava Cristiane News e ficou aqui por uns 30 anos, que passou todo esse período difícil e manteve a ideia sindical baseada no assistencialismo. Então ficou uma figura assistencialista que ela foi se esgotando no tempo, porque para ser só isso, com a evolução tecnológica, com os recursos novos, nós tínhamos que dar uma nova dinâmica, para o sindicato também não morrer. E aí nós tivemos um movimento renovador, com ideias novas, onde se elegeu como presidente o deputado Horácio Ortiz, que era ex-deputado, engenheiro, e passou a entrar no lugar do Ciro Peixoto. E depois disso nós tivemos várias diretorias que acompanharam evoluções, que passaram a ter outros pontos de vista na hora de aprimorar e aperfeiçoar a ação sindical com os movimentos de acordo coletivos, convenções coletivas, aonde nós passamos a entrar nas empresas públicas, porque até então o servidor não tinha direito nem a ser sindicalizado, era proibido. Ele passou a ter esse direito com a Constituição de 1988, no artigo 8º, que deu direito ao servidor de se filiar ao sindicato e saiu da tutela do Ministério. Então era uma coisa muito difícil, né, até chegar na evolução. Celso, até retomando uma informação importante do início. Então, quer dizer, hoje todo o universo institucional dos engenheiros, que se compõe, por exemplo, de um sistema CREA, Confea e Mútua, que regula, autarquias que regulam a profissão, passando pela associação, que representa categoria por categoria. Você, por exemplo, presidiu a Associação de Engenheiros de Segurança. Passando pelo sindicato, que representa uma base geralmente estadual. Passando por uma federação nacional e uma confederação que reúne federações, todo esse universo começou com engenheiros organizados em torno do sindicato em 1934, é isso? Desse universo, então, se a gente for fazer uma metáfora aqui de astronomia, o sol desse universo é a organização dos engenheiros em seu sindicato. Exatamente, aonde a categoria se organiza nas reivindicações, né, justas hoje com os direitos de greve, com a Constituição, com tudo aquilo que a gente ganhou. E o que é interessante é que tudo isso é muito pouco. Né? Por quê? Porque, na verdade, as necessidades e as demandas aumentam a cada dia. Verdade. Hoje nós somos 400 diretores. Então, veja, da época de Ciro Peixoto para hoje, não tinham 400 diretores. Hoje nós temos o quê? 25 delegacias regionais, porque nós temos que atender o interior. Então, houve um processo de interiorização e cada dia, e culminamos com a inauguração de uma instituição de ensino de engenharia e inovação. Perfeito. Olha só quantas estrelas nasceram nesse universo. E nós vamos falar sobre cada uma delas. Mas tudo isso no próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Ainda nesta edição, a reportagem da semana fala dos veículos de comunicação do CESP.
Estamos de volta aqui no Jornal do Engenheiro e esta entrevista com muitas histórias, com muita informação, tratando sobre os 80 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Durante todo este ano de 2014, nós vamos abordar assuntos nesse telejornal a respeito desta efeméride. Celso Atienza, no bloco anterior nós já falamos um pouco do movimento de renovação dos anos 80. Por que este movimento preparou o sindicato para o novo momento político em que o país vivia? Qual foi a importância dos dirigentes àquela época, você estando conosco, para preparar a instituição para a abertura política? É por causa da própria vida do país, né? O país muda, né? Nós tivemos presidências, nós tivemos tumultos, teve presidentes que foram depostos. Nós somos o único país do mundo que tiramos um presidente da República sem uma gota de sangue. Então, é uma questão de maturidade, de consciência, de movimentos sociais, onde os anseios são outros. A cidade cresceu. A cidade explodiu e as demandas encolheram. E hoje nós temos esse complexo de não atender. E aonde que você tem o desenvolvimento do país? Você tem desenvolvimento do país com engenharia. E nós passamos uma época que ninguém queria fazer curso de engenharia porque não tinha mercado. Veja que absurdo. Num país que precisa de tudo, não tinha desenvolvimento porque não tinha projeto. Não tinha visão política da coisa. Então nós tínhamos que provocar isso, inverter esse processo e chegar ao que estamos hoje. E apesar de todas as dificuldades, a gente nota o seguinte: por mais que a gente faça, ainda é pouco. Então nós precisamos sempre estar antenados à evolução tecnológica, por isso que nasceu a instituição de engenharia com outro viés do que é aquele aluno que aprende as coisas antigas, ou aquele modelo de engenharia que não cabe mais nem no mercado, né? Porque hoje você tem que adaptar os processos de proteção coletiva, entrou a engenharia de segurança, onde o trabalhador passou a ser uma peça vital. Nós, em 72, com o governo do Geisel, tivemos o Plano Nacional de Valorização do Trabalhador, e aí o trabalhador tem outras demandas. Nós estamos num movimento que distribuiu um pouco de renda, a classe C começou a viajar de avião, e hoje qual é o problema? O problema é que aquilo que foi atendido para viajar de avião já não atende, ele precisa de avião confortável, mas precisa de aeroporto também para fazer. E isso se resolve com o quê? Com engenharia, isso é política. Então isso tem que ter planejamento. Nós acabamos com a figura do planejamento nesse país e nós estamos numa época de desgoverno, porque não tem uma pessoa que controla e que dá um foco, uma direção aonde nós corremos o risco de não ter um movimento de paz, né? Então nós precisamos evoluir para mudar esse momento e atender as demandas sociais. Outro ponto que podemos destacar dos anos 80 foi a interiorização do sindicato? Foi, por quê? Porque nós éramos um sindicato de capital. Bom, o sindicato funciona em São Paulo. Não, o sindicato é do Estado. E você tem que chegar onde o profissional está. O Milton Nascimento diz, o artista tem que ir onde o povo está. Ele tem que chegar ao artista. Então nós interiorizamos, criando as delegacias regionais para atender as demandas locais que são diferentes da cidade de São Paulo. Então, as necessidades aqui não são as mesmas do interior, Barretos, Lins, são outras peculiaridades e outras necessidades para os profissionais daquela região. Então, nós temos uma diretoria composta em cada região e nós estamos com 25 cidades do interior, onde nós temos ações específicas, fazemos reuniões, vamos lá e nós aumentamos o potencial de ação e de abrangência, tanto é que nós temos cerca de 55 mil associados. É a maior entidade de sócios que não só pagam a contribuição sindical, mas que também ficam sócios porque o sindicato oferece serviços de acordo
com a expectativa que os profissionais nela geram. Falando deste mandato do presidente Murilo, que é uma consequência histórica do movimento de renovação, as principais qualidades deste mandato que você observa? Porque ele gera muita satisfação na base, a gente vê a base satisfeita. É porque é o seguinte, o Murilo é um agregador. Nós temos que ter um presidente que agrega valores. O Murilo tem uma equipe que ele construiu, aonde ele consegue sintonizar e ele lidera isso com muita propriedade, tem uma articulação política muito forte e o jeito de ele ser é um dos melhores presidentes na minha visão, porque ele trabalha com todas as pessoas e dá liberdade para as pessoas. Então, ser presidente é uma coisa, você exercer a presidência é outra. Eu me lembro que quando eu fui promovido na empresa, o meu chefe e o meu diretor falaram assim, você está promovido a superintendente e vai mudar de sala. E eu falei, bom, qual é a minha nova sala e tal? Olha, primeiro você liga para sua casa que você vai ficar 3 meses fazendo cursos de tudo que a engenharia não te ensinou, porque uma coisa é eu te promover e outra coisa é você ser superintendente. Então você vai aprender a ser superintendente. E isso o Murilo faz com muita propriedade, porque ele agrega valores, ele não despreza informação e ele tem equipe coesa. Ele é um grande articulador. E nós, do sindicato, nós não podemos dispensar nenhuma tarefa de ninguém. Cada um tem um potencial e nós temos que desenvolver o potencial de cada um. E isso vai com a linha de administração, ainda mais com instituições de ensino, com um universo de pessoas diferentes que você tem que tratar, e ele tem essa propriedade, realmente ele é um agregador, e ele deixa, e a gente vem aqui com alegria. Tem gente que passa mais tempo aqui do que em casa. Você vai vir de sábado, domingo, tem diretor aqui trabalhando. Por quê? Porque se sente bem. Vem aqui com uma satisfação, todo mundo aqui trabalha alegre. Não tem cara fechada aqui. E o sindicato, ele é um sindicato fruto da concepção que o Murilo criou aqui dentro. É uma das provas aí na prática desse bom exercício de liderança do presidente Murilo, é que diversos ex-presidentes, Allen e Otaviano, estão hoje juntos no grupo aí em funções importantes. O Allen na CNTU, o Otaviano no Isitec, o Birajara Félix também está conosco, ou seja, ele é um sujeito que sabe articular. Por quê? Porque aqui é o seguinte, você fica presidente, quando você é ex-presidente, você passa a ter função. Não se desrespeita o trabalho de quem já fez. Então você considera tudo que foi feito, porque tudo isso daqui é o seguinte, você não constrói nada de novo desprezando o que existiu. Então, essa talvez seja uma das poucas instituições em que você tem os ex-presidentes, porque geralmente o ex-presidente acaba o mandato e some e não esquece a identidade. Isso aqui não existe. Infelizmente, muitos torcem para não dar certo, né? E aqui não existe isso, e isso é a coesão. Essa é a grande... Então você tem um conselho consultivo formado por ex-presidentes. Não é um mandato de um presidente, não, nem de uma diretoria, é de uma cultura. É de uma cultura e de uma mentalidade, né? Porque isso tem que ter mentalidade, você não pode ter vaidades, né? Você tem que mexer com vaidades diferentes, é complicado. Eu sou professor, imagina, eu tenho que passar para os alunos uma coisa de trabalho coletivo. E não individual. E hoje o aluno vem muito individualizado pela internet, ele deixou de ter o poder de comunicação. E esse é um defeito que a tecnologia gerou. A ausência de comunicação com as pessoas, né? O cara é muito muito sozinho, muito centralizador. Então isso, na vida profissional, é um retrocesso. Não que a tecnologia não seja importante, mas ela tem que ser usada na medida correta para desenvolver e agregar pessoas e não perder o contato com isso. Celso, foi um super prazer recebê-lo aqui. Queremos voltar com essa temática, porque eu sei que são muitas histórias por se contar, mas eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais a respeito de algo que queira acrescentar.
Não, eu agradeço muito, eu acho que é um momento rico, nós que passamos a história, porque é importante o seguinte, quando você tem a experiência acumulada, você tem que repassar para aqueles que não conhecem. Porque pegar hoje o sindicato é entender as dificuldades que nós passamos, só que o jovem não sente isso daí. E a importância que se dá é quando você conhece a história. Então, o meu papel hoje, que já estou indo lá, né, para o outro lado da vida, é realmente deixar um legado do que foi, qual foi a dificuldade e dar valor àqueles que lutaram, porque o sindicato existe, é a maior riqueza, a gente deixa legados, e esse é um legado que fica para os nossos filhos, para os nossos netos. Celso, com a sua lucidez, com a sua vitalidade, com o seu peso de importância nesse sindicato, o único outro lado de lá para o qual você vai é para a cidade ao qual você está viajando para dar aula. Você só está indo para o lado de lá dos aeroportos, viu? Está muito ativo ainda. Ele pega um voo agora para dar uma aula aí para a Unilins, onde coordena um curso. Obrigado pelo espaço na agenda, viu? Ok. Até breve. Até breve. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e saiba mais informações a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Aproximadamente 100 mil engenheiros são afetados pelos acordos e convenções coletivas firmados pelo CESP. Para entender os anseios dessa base e garantir ações políticas eficientes, é preciso ter uma comunicação afiada. O sindicato está dando visibilidade às suas ações, né, internas, tanto para os nossos representados, que são os engenheiros, como um público, de uma forma geral, que acompanha as ações dos sindicatos na defesa do engenheiro e na defesa de políticas públicas por ela discutida e desenvolvida aqui no sindicato. O objetivo é realmente unificar a categoria dos engenheiros em torno dos assuntos que dizem diretamente respeito aos engenheiros e à sociedade como um todo. Atualmente, a equipe de comunicação do Sindicato dos Engenheiros Paulistas produz notícias relevantes em todas as mídias. O carro-chefe desse noticiário é o Jornal do Engenheiro. O veículo informativo impresso tem periodicidade quinzenal e conta com projeto gráfico e editorial respeitados. A sua tiragem por edição é de cerca de 30 mil exemplares distribuídos para a categoria. Além disso, o veículo tem versão online disponível no site da entidade. O jornal é importante para que se haja um entrosamento entre os engenheiros, porque através do jornal é que o sindicato pode mostrar o trabalho que vem desenvolvendo. E como se trata de um sindicato de grande importância, então é ótimo que isso, né, ocorra para que todos tenham informação sobre esse trabalho do sindicato. Na internet, o sindicato prova o quanto valoriza a notícia. Informações institucionais estão devidamente acessíveis, mas quem manda na homepage é a informação jornalística sobre o universo da engenharia. A comunicação eletrônica também é instrumento. Há 2 anos, o CESP mantém a versão televisiva do Jornal do Engenheiro. O conteúdo com entrevistas aprofundadas e cobertura de eventos vai ao ar semanalmente em mais de 40 emissoras comunitárias paulistas. E o meio de comunicação caçula, criado em 2014, é o podcast Jornal do Engenheiro, que cobre os principais assuntos da engenharia, inovação e tecnologia com todo o dinamismo do rádio. O sindicato seria uma espécie de empregado dos engenheiros, que tem que ser representado conignamente. Então essa comunicação faz parte do diálogo entre as duas partes. Regularmente ocorre a reunião do Conselho Editorial, composto por dirigentes e assessores do sindicato. Esse grupo acolhe todas as demandas externas, bem como tem autonomia para pautar os veículos, criar novas sessões e até extinguir aquelas consideradas superadas. O Conselho Editorial dirige essa comunicação há 10 anos, democraticamente. Eu, como coordenadora desse conselho, somo esse esforço.
A equipe de comunicação do CESP também produz materiais gráficos como boletins setoriais, folders, panfletos, cartazes e faz a assessoria de imprensa da entidade. Para contemplar todo este trabalho, acesse o nosso portal na internet.